conversar hoje sobre o câncer de próstata. Essa doença que ainda está cercada de tabus, de preconceito, de falta de informação e que, sem dúvida nenhuma, tem muita informação de qualidade para a gente saber e sair desmistificando e multiplicando por aí. Eu sou a Luciana Holtz, eu sou fundadora e presidente da Oncoguia e eu tô aqui hoje com a doutora Gianina Venturim, que é gerente médica da Novartis. Então, prazer estar aqui com você. Muito Prazer é bom. totalmente meu de ter a chance de estar aqui e conversar sobre um tema que é tão importante, tão relevante e ainda tão pouco falado, né? Super, Então, super. nosso prazer é todo meu. Então, ó, vamos começar falando um pouquinho, né? Se a gente fosse pensar num kit mínimo básico de que, já que homem já tem muita dificuldade de buscar informação, que todo homem deveria saber sobre o câncer de próstata. Olha, tem muitas coisas que são super importantes de saber. Eu acho que, embora seja ainda muito estigmatizada e o homem ele tem mais dificuldade de falar sobre sua própria saúde, mas a gente está falando de uma doença que ela comete muitos homens. Se cada um parar para pensar, a gente, né? Todos nós temos um amigo, um familiar, um conhecido que já teve câncer de próstata. Então, a gente precisa falar sobre isso. É o segundo, né, doutora? A gente tá falando no segundo Isso, tipo de câncer mais comum nos homens, só depois do câncer de pele, né? exatamente, né? Então, se a gente exclui o câncer de pele, para os homens é o câncer que é mais frequente. Tá. E a próstata, ela é um órgão, né? Uma glândula e ela tem uma função biológica, ela é importante para a reprodução, porque Uhum. ela ajuda a produzir um líquido que vai contribuir para formar o sêmen, que é o transportador dos espermatozoides. E a próstata, ela fica, então, logo abaixo da bexiga e é natural que, ao longo do tempo, com a idade, a próstata vá aumentando de tamanho. Mas acontece em alguns homens de haver uma multiplicação desordenada, mas as células começam a se comportar de uma maneira mais rebelde, crescem de maneira desordenada e nesse ponto a gente tem então a formação de um tumor e a origem do câncer de próstata. Tá. O que é muito importante sobre isso, né? O câncer de próstata, ele, na maioria das vezes, ele vai crescer de uma maneira muito lenta. Então, o homem, ele não vai ter sintomas dessa doença. E, então, por isso é super importante de ele manter uma rotina de cuidado com a sua saúde, ter uma... A gente vê que a mulher, muitas vezes, ela Super. é mais preocupada, né? Ela tem seu ginecologista desde adolescente. O homem, ele não tem a mesma preocupação com a sua saúde urológica, né? Com o seu trato reprodutor, assim como a mulher tem. Então, é importante que o homem, ele também faça um acompanhamento da sua saúde. Aumenta a chance de um homem ter câncer de próstata à medida que ele vai ficando mais velho. Uhum. Então, como se a gente fosse pensar num carro, né? Então, quanto mais tempo a gente tá com um carro... Roda. Exatamente, né? O carro, ele vai desgastando e mais chance a gente tem de ter uma falha mecânica, né? Sim. Então, é como se fosse isso. A próstata, ela vai aumentando a chance de ter uma falha mecânica. Mas o bom é que a gente consegue identificar essa falha mecânica antes de ficar parado na estrada. Tá. Então, assim como a gente leva o carro pro mecânico... Se for ao médico, né? Se for ao médico. Exatamente. Então, importante ir ao médico e importante, entra aqui, existe um exame, é um exame de sangue simples que se chama PSA. Uhum. E para os homens a partir dos 50 anos de idade ou a partir dos 45 anos, se eles tiverem um histórico familiar da doença, é importante fazer esse exame de maneira, né, inserir na sua rotina de cuidados com a saúde, porque esse exame, ele é um dos exames que permite avaliar, e claro, tem outros exames, né, que devem ser avaliados junto com o médico de cada um desses homens, para permitir, então, fazer um diagnóstico dessa doença que não tem sintomas. Então, em geral,
como eu falei, a próstata, ela tá lá perto da bexiga e pela próstata passa um tubinho, né, que é a Ah, uretra, e esse tubinho, ele é responsável por levar a urina para ser eliminada. Então, em geral, quando um paciente vai ter sintomas de câncer de próstata, é porque esse tumor ele cresceu a ponto de comprimir a uretra. E os tá. primeiros sintomas que ele vai ter vão ser dificuldade de urinar, ou vai ter que urinar muitas vezes durante a noite, mas já são sinais de que essa doença progrediu, já Uhum. está mais avançada. Então, é muito importante fazer essa esse acompanhamento médico mesmo, para fazer um diagnóstico precoce, porque com o diagnóstico precoce a gente tem mais possibilidades de tratar essa doença. E Uhum. aí, eu fiquei falando demais, mas eu queria Não. saber, pensando no diagnóstico e no impacto, né? Eu vejo que talvez muita gente até evita fazer exames porque tem medo de receber um diagnóstico, assim. As É. pessoas falam popularmente: "Ai, se não procurar, eu não acho", né. E aí eu queria saber Nossa. como que é, É. da tua experiência, no teu trabalho, como que é para o paciente receber esse diagnóstico, como que ele lida com isso? Olha, Janina, eu acho que para mim, assim, esse continua sendo o nosso inimigo número um, sabe? Assim, eu acho que enquanto a gente não mostrar para todo mundo, literalmente para todo mundo, que câncer não é mais a doença que todo mundo pensa que é, porque Uhum, é uhum, isso, né? Na uhum, cabeça uhum. das pessoas, câncer igual a morte, câncer igual a sofrimento. Aqui, né, entre nós duas, nos grandes congressos médicos, dentro da sala de um consultório, né, no Oncoguia, a gente sabe que isso não é mais uma verdade, Uhum, sabe? Então, uhum. isso atrapalha tudo, tudo. Né? E no caso de homem, então, que já não tem, como você mesmo disse, o hábito de se cuidar desde pequenininho, né? A gente aprende lá desde pequenininha, né? Uhum, Que tem que ir uhum. na gineco, Aham, que vai começar a tomar exatamente, pílula, vai na exatamente. gineco, vai ficar menstruada, vai na gineco. O homem não tem nada disso. Então, já não existe essa cultura do autocuidado e não vai ser, né, literalmente enfiado goela abaixo da noite pro dia, né? Com Não vai ser certeza. fácil. Uhum. Então, o que a gente vê muito, né, para que esse homem se cuide, existe o empurrãozinho ali, ou da filha, ou do filho, ou da esposa, né? Tem sempre alguém, né, pressionando, perguntando. E claro, né, eu acho que para todo mundo receber o diagnóstico de um câncer é muito dolorido ainda, é muito assustador. E para um homem que também não tinha esse hábito de se cuidar, também tem muita questão relacionada ao autoconhecimento, né? De se permitir falar sobre os seus sentimentos, falar sobre suas preocupações, falar sobre o que está sentindo, fica muito solitário. Além de tudo, ainda fica muito solitário, porque não existe, né? Muitas vezes esse espaço de aprendizado para conseguir falar sobre o que está sentindo, para pedir ajuda e para minimamente entender ali, compartilhar e ter ajuda num momento tão desafiador que é essa descoberta do você tá com câncer. Então, tem pontos importantes aí para a gente falar mais abertamente, né, com os homens. E se não te der para falar com os homens, a gente tem sem dúvida nenhuma, e é um artifício que a gente usa muito nas nossas campanhas, que é trazer a família para perto, né? Porque muitas vezes a gente sabe que é sim, né, a filha que vai junto, a esposa que acompanha, né, ali tentando garantir que o homem viva esse momento aí da melhor maneira possível. Essa rede de apoio é fundamental, né, para o Muito, cuidado do paciente. muito, não tem saída. Eu acho que para todo paciente com câncer é importante, né? Para esse paciente de próstata, então, eu quase que digo que acho que sem a rede de apoio, eu tenho medo até de não dar certo, sabe? Então, precisa, sem dúvida nenhuma, ter a presença ali para que ele, né, engrene e se cuide e vá aderindo direitinho ao tratamento. E só para encerrar essa nossa conversa aqui, Uhum, uhum. eu quero muito, né, lembrar todo mundo que ONG também é rede de apoio, sabe? Então, que vocês também usem e abusem do Oncoguia, né? A gente fala muito hoje que diante do câncer, né? Pensou em câncer, pense em Oncoguia, né? Porque informação de qualidade, a possibilidade de você ter apoio, de você conhecer outras pessoas e, acima de tudo, muitas vezes, diante do câncer, problemas também existem,
Então, às vezes é importante conhecer seus direitos, saber que se precisar parar de trabalhar, pode usar o auxílio-doença, né? Ou até mesmo optar pela aposentadoria por invalidez. Então, todas essas informações e muito apoio e muita informação, a gente está à disposição lá no Oncoguia. Perfeito. Muito Então, obrigada. fiquem por aqui, porque tem mais conversa sobre câncer de próstata para vocês. Obrigada.